E agora, dando continuidade, convidamos nosso ex-aluno Valdemar Almeida, que vai apresentar o trabalho A Evolução do Conceito de Bioeconomia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade aqui. Primeiro, agradecer à Faculdade de Economia, né? Sou filho dessa casa e um entusiasta, um admirador, né, da Universidade Especial Faculdade de Economia. Agradecimento especial à professora Sheila, que está aí. Obrigado por todo o carinho, né, toda a bagagem que ela pôde nos passar durante a aula. Bom, eu me senti desafiado, né? As apresentações aqui levaram demais esse sarrafo, né? Jovens aí trazendo estudos bem qualificados, acho que começando com grande potencial de começar uma vida acadêmica maravilhosa, né? E fiquei feliz com os recortes, com o objeto de estudo. O meu tema, ele vai conversar com o tema de vocês, de certa forma. Vocês conseguiram preencher lacunas do meu trabalho, que não foi o meu objeto necessariamente, mas permeia paralelamente ao meu trabalho esse objeto de vocês. Então, eu fiquei muito feliz de aprender e quem sabe a gente pode conversar, né, e amadurecer esse diálogo. Bom, eu vou falar sobre a evolução do conceito de bioeconomia. Afinal, o que é bioeconomia, né? É fruto de uma pesquisa de monografia que foi apresentada agora como trabalho de conclusão de curso, né, em 2026, e agradecer também o professor Ronei, que foi meu orientador, que me deu todo o suporte durante essa pesquisa. Bom, por que eu acho importante, né, e por que esse tema foi escolhido? Porque hoje, falar em bioeconomia, nós estamos falando em possíveis soluções para diversos objetivos globais de desenvolvimento, certo? Eu acredito, e aqui é um recorte meu, que bioeconomia é um tema que perpassa todos esses elementos, né, todas essas ODS. Então, é um tema de extrema relevância global. Principalmente ação contra a mudança climática e energia limpa e acessível. Bom, aqui numa escala temporal, eu fiz para facilitar uma régua, o termo surgiu, pelo menos é o que eu consegui identificar na pesquisa, né? Possivelmente, o termo bioeconomia surgiu lá com Harvard, em 1913. Ele trabalhou bioeconomia no sentido de que, na visão dele, e foi uma ideia inovadora para a época, a natureza opera numa espécie econômica, né? A natureza opera numa lógica econômica própria, né? Naquela época estava em alto o darwinismo, né? E ele trouxe essa ideia de por que a natureza, ao mesmo tempo que tem competição entre os seres, né, e as famílias de espécies, também tem cooperação. Então, ele dentro disso, ele vai trabalhar a perspectiva teórica dele de que a natureza traz uma perspectiva econômica em si. Já Fedor Baranov, esse russo aqui, ele traz de novo o tema bioeconomia, só que num sentido bem estreito relacionado à produção de peixes. A preocupação dele é o seguinte: como nós devemos consumir, por exemplo, dentro do setor de pesca, a quantidade que a gente deva consumir de peixe para que seja sustentável. É claro que isso pode ser estendido a todo outro setor que é, digamos assim, exploratório, né? Então, primário, setor primário. A preocupação de Fedor foi um trabalho extremamente técnico, não teve grande relevância, impacto na literatura internacional, né? Tem poucas coisas sobre ele, inclusive, russo, né? Que já é um pouco mais distante do Ocidente. Então, teve todo um trabalho que faz poucas referências à economia, mas a lógica é basicamente isso: calcular uma exploração ótima, dado que o fluxo, né, de recursos naturais de um determinado ecossistema, ele é mutável ao longo do tempo. Então, inclusive, tem suas sazonalidades. Tem a piracema, tem a época de reprodução. Então, essa era a preocupação dele. E nisso ele empregou o termo bioeconomia. Já em 1933, veio a lógica econômica da natureza, com um romeno, Grigore Tipa. Ele também trabalha na ideia de natureza que funciona análogo à economia em alguns aspectos. Dando um exemplo mais claro,
Por exemplo, tem a cadeia, né, de alimentar fitoplâncton, zooplâncton, pequenos peixes, grandes peixes, aves e humanos. Ou seja, essas cadeias aqui lembram cadeias de suprimentos da economia, de produtividade. Tem a produção do setor primário, né? Aí o produto é beneficiado, esse produto entra numa escala de distribuição comercial, logística, né? É distribuído e às vezes vai para serve como insumo de produção de outros produtos mais complexos, né? Até chegar no consumidor final e tem todo o ciclo. Então, ele vai fazer uma analogia, né? Com da natureza com setores da economia. Reparem que aqui a analogia da natureza em relação à economia. Em 1971, o termo ressurge com muita força, também romeno, Roeg. A concepção já é inversa. Só para contextualizar, as ciências básicas, as primeiras ciências básicas que eram consideradas de fronteira, que atraía a maior parte dos pesquisadores do mundo, foi a física. Então, a física influenciou, de certa forma, a física e a sua metodologia, né, racionalista, né, empírica, influenciou muito os modelos teóricos clássicos. O darwinismo, ele meio que inverteu a lógica, ele trouxe a biologia para o centro das ciências básicas. Então, ele reformulou muito, influenciou muito as ciências sociais posteriormente. Na ideia de Roeg, a economia ela é um subsistema, ela não pode ser vista como um sistema fechado, ela é um subsistema de um sistema maior, que é o sistema biofísico da Terra. Então, a gente não pode entender a economia como, na visão de Roeg como algo descolado do planeta Terra, entende? Inclusive, os modelos clássicos não consideravam a natureza em seu modelo. Para eles, dado que você tira a variável natureza do modelo, os recursos são infinitos pelos modelos teóricos. E Roeg falou, gente, não é bem assim não, entende? A economia está inserida no sistema biofísico, ela tem limitações, ela é um sistema aberto que conversa de maneira super dinâmica, né, com a natureza. A gente precisa de recursos, esse recurso tem um custo social, tem um custo natural de ser extraído, tem um custo político, né? Então, eu acho muito interessante. Critica os modelos neoclássicos, né, o engessamento teórico dos modelos neoclássicos, e ele traz a ideia da segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Eles vão dizer, ele, influenciado por essa escola que une Herman Dale e Kenneth Boulding, ele vai trazer a ideia o seguinte, falou, existe uma coisa chamada entropia. Isso significa o quê? Significa que no processo de transformação dos produtos, inevitavelmente alguma energia é perdida, em forma de poluição, em forma de degradação ambiental. E eles vão dizer o seguinte, dado que essa energia que é dissipada e não consegue ser recuperada, a conclusão lógica disso é o sistema só é sustentável se a gente reduzir consumo, na visão dessa escola de pensamento. Então, não basta, a tecnologia por si só não é suficiente, sempre vai haver uma entropia no sistema e sempre algum grau de energia vai ser dissipada e não vai ser reaproveitada. Se a energia, algum grau de energia vai ser dissipada de uma forma que não pode ser reaproveitada, logo nós teremos que reduzir o consumo também, além da inovação tecnológica, para ter uma produção sustentável. Então, aqui, ele problematiza a questão, né, uma visão pessimista, tá? Uma visão ecológica e pessimista do desenvolvimento que eles têm. E essa bioeconomia aqui, que eles chamavam na época, se transformou em economia ecológica, porque na visão, a visão dessa galera aqui era transformar, era criar uma linha de pesquisa da economia, uma matéria, uma disciplina para ser ensinada nas universidades, etc. E essa linha virou economia ecológica, tá? Só que esse termo morreu, tá? Por um bom tempo. Hibernou, vamos dizer assim. O termo é mais... Como existe ciência, não morre, mas hibernou. Bom, ao longo da década de 70 e 80, aconteceram uma série de mudanças
que a gente que a gente denomina hoje de pacote de biotecnologia. Houve uma série de precedentes jurídicos e patentes sobre espécies de reprodução assexuada. Esse ambiente regulatório favorável abriu precedente para que muitos investimentos na área de engenharia genética, seleção, né, de espécies, toda a gama, né, de pesquisas voltadas para a manipulação genética ocorresse, e esse pacote se denominou biotecnologia. Nesse contexto, o termo bioeconomia, enquanto conceito ecológico, foi apagado, entrou em desuso, certo? Então, começou lá nos anos 70, até os anos 80, algumas empresas já estavam bem estabelecidas, algumas gigantes, né? Que foram, as empresas químicas foram as primeiras a apropriar, dado a paridade de trajetória tecnológica com eles. Tinham cientistas, né? Eles já tinham uma estrutura, laboratórios, então as empresas químicas foram as primeiras a entrar nesse jogo aqui e se apropriar desse tipo de tecnologia. Bom, lá com aqueles autores da economia ecológica também surgiu o conceito de economia circular, que hoje é bem batido para a gente. Lembra dos 3 R's? Considerando que os recursos são escassos, então a gente precisa reciclar, precisa reduzir, precisa reutilizar, porque senão não há sustentabilidade possível no planeta. Tá? Então, a ideia da economia circular é manter o produto no ciclo de produção o máximo tempo possível. Considerando que existe entropia, então vamos manter o máximo, reutilizar. Hoje esse conceito já evoluiu para mais de 11 R's, né? Reutilizar, remanufaturar, enfim. E aí, no início dos anos 2000, veio uma agenda política da União Europeia, dos Estados Unidos, sobretudo da União Europeia, que é uma agenda de bioeconomia, eles denominaram bioeconomia, aí ressurge o termo, só que o termo agora ele não nasce numa perspectiva ecológica, pessimista. Ele nasce na seguinte perspectiva: sim, é possível, com base no conhecimento, ciência, tecnologia, pesquisa aplicada, pesquisa ciência de base, é possível, na visão, né, da KBE, que nós tenhamos sustentabilidade. E todo esse pacote de transição de materiais de base fóssil para biológica, todo esse pacote se denomina bioeconomia atualmente. E é o conceito mais forte, sobretudo nas áreas técnicas, engenharia, medicina em geral, farmacologia, agricultura. Então, hoje, o conceito de bioeconomia é muito forte, com esse arsenal tecnológico, digamos assim, que a gente convencionou hoje chamar de pacote biotecnológico, né, com todas essas tecnologias. E aí, esses conceitos, a partir de 2020, eu consegui identificar muitos artigos que eles estão sendo mesclados. Então, economia circular está sendo mesclada com bioeconomia. E hoje nós estamos falando de bioeconomia circular. Por quê? Alguns produtos, eles não podem ser reciclados. Por exemplo, uma tinta. A tinta que vai na parede, aqui, ela não tem como ser reciclada. Né? Quando esse prédio for depredado, quando houver uma nova mão de tinta aqui, essa tinta vai se perder, vai virar resíduo automaticamente. Então, se ela não pode participar da economia circular, que ela participe da bioeconomia, que seja uma tinta biodegradável. Tá? Que seja uma tinta que feita por material, não meio ambiente e tal. Enfim. Automaticamente também tem alguns produtos, por exemplo, algum frasco, alguma embalagem que não pode ser biodegradável por algum motivo ainda, que ela seja reciclada. Então, a mesclagem do conceito traz as duas abordagens na tentativa, né, de gerar desenvolvimento sustentável. Agora, é claro, por questão de tempo, não vou entrar, a gente pode problematizar em perguntas, mas esse conceito aqui é muito criticado. Até que ponto a tecnologia é capaz realmente de gerar desenvolvimento sustentável, realmente de desenvolver, porque existe ainda muita promessa, mas digamos assim, poucos produtos de fato que estão gerando disrupção na cadeia de suprimento. Né? Existe muita promessa, inclusive promessa teórica, científica, pesquisa, mas de fato ainda tem uma gama, assim, cerca de 70%
no mínimo, hoje, os produtos ainda vêm da cadeia de base petroquímica fóssil. Então, até que ponto isso é possível? Até que ponto isso é viável? Tem que ser viável economicamente? Né? Quais incentivos a gente precisa gerar para que isso aconteça? Desculpa o tempo, dando celeridade aqui. Bom, no contexto nacional, não é preciso dizer, né? Nós temos as vantagens absolutas naturais entre aspas, né? Que a Embrapa foi fruto de pesquisa, assim, mas o Brasil ele tem o quê? Nós temos terra, planície, água, tecnologia, nós temos hoje a produção de biocombustíveis, né? Não vou retomar, pró-álcool, etc e tal. Nós temos todo um know-how nessa produção. E aí, conversando um pouco com a pesquisa dos colegas, é uma pergunta, não é uma afirmação. Será que se a gente conseguir agregar valor, por exemplo, qual que é o problema do mundo hoje? O que a guerra está gerando? A guerra está gerando problemas logísticos sérios, inflação de oferta, escassez de fertilizante. Será que a gente não pode diminuir a nossa dependência de fertilizante externo e começar a produzir internamente? Será que essa cadeia ela pode ter sofisticação produtiva maior? Ela pode agregar maior valor? Salários sofisticados? Trazer qualificação profissional? São perguntas para os profissionais. Aumentar a renda, né? Aumentar a elasticidade de renda da nossa exportação, aumentar o valor. Uma das grandes críticas ao agronegócio, justas inclusive, é que o agronegócio que a gente exporta produtos primários e a gente agrega pouco valor. Será que a biotecnologia, a bioeconomia é uma possibilidade da gente agregar mais valor na agroindústria? Como a gente vai fazer isso? Quais incentivos que a gente precisa do ponto de vista governamental, né? E aqui, para muitos jovens aqui, eu sei que os jovens entram na faculdade de economia muito interessados no mercado financeiro, eu garanto para vocês, aqui tem muito mais oportunidade de emprego e trabalho para vocês do que o mercado financeiro. Até porque o mercado financeiro é extremamente passível de ser automatizado, né? Então, aqui é um oceano verde, vou nem dizer oceano azul, de oportunidades, né, para vocês pesquisarem, tá? Dê uma olhada com carinho nessa área aqui, até porque a gente está em Mato Grosso, capital do agronegócio, né? Bom, para finalizar, como aqui é a ideia de trajetórias tecnológicas, né? A inovação mecânica, que é infelizmente poupadora de trabalho, ela juntou com a inovação química e formou o pacote de biotecnológico de inovação verde e bioeconomia, né? Então, nós fazemos parte dessa rota tecnológica. E aí, a pergunta é, já que a gente quer agregar valor no nosso setor produtivo, nos nossos produtos, como que a gente utiliza todo esse know-how que a gente construiu desde 1970, Embrapa, tecnologia, grandes pesquisadores renomados no mundo inteiro, gerando valor, gerando distribuição de renda, né? Reduzindo o impacto ambiental, pegada de carbono. Essa é uma provocação, uma pergunta que eu deixo para a gente discutir, né? Mas aí, bom, eu coloquei como única referência o meu trabalho, porque abarca tudo, né? E aqui está contato também para quem quiser seguir lá nas minhas newsletters ou nas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Valdemar, pela contribuição, por compartilhar a pesquisa com a gente. E é muito especial também poder receber de volta a nossa faculdade, aqueles que passaram por aqui e hoje continuam contribuindo para a produção e disseminação do conhecimento. Agora a gente vai abrir espaço para pergunta e quem tiver pode levantar a mão. Eu de novo. No Mato Grosso, a gente vê a bioeconomia muito como uma promessa e tal. Só que há um questionamento, que foi questionamento ontem, inclusive, também, como o sistema, como os operantes de Mato Grosso não entendem o que é bioeconomia. E quando eu falo operantes, eu estou falando de gestores, assim, de alto cargo. Então, como que a gente conseguia uma promessa, uma oportunidade boa, e gestores que não conseguem ter a mesma linguagem?
Não, muito bem. Eu acredito, e aí é uma visão pessoal, claro que depois eu posso me fundamentar mais na literatura, mas eu acredito que nós universidade, nós cumprimos esse papel de buscar a fronteira do conhecimento, certo? E, ao mesmo tempo, porque de todas as instituições, vamos concordar, nós estamos mais perto da fronteira tecnológica de todas as instituições, pelo menos em tese, certo? Que a gente pesquisa, né? Nós estamos trabalhando pesquisa, desenvolvimento, extensão. Então, a gente, na teoria, na prática, acredito eu, aqui em Mato Grosso, nós estamos na fronteira. Então, eu acredito que nós temos o papel de liderar esse processo, né? No sentido até narrativo mesmo. Então, vim aqui disputar, é claro, hoje eu estou falando aqui num ambiente acadêmico, mas espero muito ter oportunidade, espero muito que os colegas que vieram aqui tenham oportunidade também em outros ambientes que não são acadêmicos, conversar com gestores, conversar com tomadores de decisões, certo? Servidores, políticos, né? Ter uma agenda, desenvolver uma agenda. Inclusive, o meu site é de divulgação científica, né? Fazendo já um merchanzinho, porque eu acredito que, Vinícius, que a gente precisa estreitar o laço com a sociedade e entrar nessa pauta, porque se a gente não ocupa o lugar se a gente não disputa essa narrativa publicamente, tem um monte de gente aí, me desculpe, né, vai falando bobagem e que tem um monte de like. Então, acho que a gente tem que disputar, nós enquanto universidade, nós enquanto espaço acadêmico, a gente tem que disputar os espaços de comunicação lá fora, para ganhar, né? Para ganhar tomador de decisões, para conversar, para ter espaço, porque eu acho que só o debate qualificado a gente consegue avançar, né? E a gente não pode, não deve, trabalhos riquíssimos igual esse que foi apresentado aqui, não deve ficar só na academia. A gente tem que sair, a gente tem que problematizar, a gente tem que pegar o contato dos nossos vereadores, deputados, infernizar a vida deles, né? E tentar participar de programa. Tá? Uma coisa que eu aprendi é ser cara de pau ao longo dos anos. Estou bem cara de pau. Tá? Então eu acho que é por aí, seria por aí, entende? Olá, obrigado pela apresentação, muito legal o tema, assim, já ouvi falar bastante, nunca consegui me aprofundar um pouco e ter essa noção do contexto geral, é muito importante. Teve uma parte que você falou que a gente, no Brasil, tem terra e outros atributos que contribuem para o desenvolvimento de biotecnologia e da bioeconomia também. Eu sempre gosto de olhar com o olhar social para essas questões, principalmente quando se trata de questões ambientais. Você acha que, ao desencontro disso, a gente tem o agro, como foi dito aqui, que ao invés de estimular isso, muitas vezes, por exemplo, derruba as florestas, de onde vêm os recursos para essa bioeconomia, e também tem a questão dos povos indígenas também, que querendo ou não, eu acho que se você sentar com os povos indígenas para falar sobre bioeconomia, eles vão te mostrar muito mais que muitos autores que estão aí na academia. Porque, querendo ou não, eles vivem disso desde de suas origens. Você acha que nesses atributos faltou ter um olhar especial para esses povos da floresta? E aí eu passo a abrangência dos povos ribeirinhos, quilombolas, os povos indígenas que, querendo ou não, são guardiões de todos os recursos que faria a bioeconomia crescer ainda mais no nosso país, mas eles cada vez mais são atacados e negligenciados, tanto politicamente quanto um sufocamento econômico também desses povos. Ótima pergunta. Qual que é o seu nome? Vinícius. Vinícius também? Então, Vinícius, ótima pergunta. A sua pergunta é uma oportunidade de falar sobre lacunas que, por questão de recorte teórico, eu não pude falar na minha monografia e por questão de tempo eu não pude falar aqui. Bom, ótimo. Primeiro, eu tratei de bioeconomia numa visão evolucionária, e a visão evolucionária, ela trata muito da questão de trajetórias tecnológicas. Geralmente, quando a gente vai falar trajetórias tecnológicas, nós vamos falar
das tecnologias que têm grande escala, né? Mas isso não significa e nem não se, por exemplo, eu não abarquei muitas dessas porque quando a gente fala em biotecnologia de pequena escala, por exemplo, hoje é um grande problema da Amazônia. A Amazônia Legal, por exemplo. A Amazônia Legal tem muitos projetos, só que são projetos familiares, são projetos de pouca escala, são projetos com grandes dificuldades logísticas, que você tem que pegar balsa, pegar barco para ir lá numa tribo isolada, entendeu? Dificuldades das mais antropológicas, das mais inimagináveis. E sim, eu acredito que essa discussão também tem que ser tratada, ela não pode ser descartada. Tem empresas, inclusive empresas, tem o setor privado, algumas empresas como a Natura estão bastante evoluídas nesse aspecto, né? Algumas entidades, ONGs, institutos trabalham nesse aspecto. Ela tem que ser abarcada, né? Então eu acho que existe duas discussões. Existe a discussão de escala, por quê? Porque querendo ou não, o agro ele cumpre um papel importante na balança comercial hoje, né? É claro que eu não vou usar só a balança comercial para justificar a existência do agro, né? Existe a discussão muito mais profunda que essa. Mas, por exemplo, sem a produção em escala, a gente não consegue ter superávit na balança comercial, entende? Tem essa questão. Agora, essa questão que você está falando não pode ser negligenciada. Como nós vamos lidar com aquelas culturas, com aquelas comunidades em que a gente não pode ter escala? De repente, a gente pode agregar valor ao produto de outra forma, né? De repente, o trabalho em associação, né? De repente, tudo isso, mas não foi objeto do meu estudo, mas é uma coisa que eu acho excelente e tem que ser contemplada também. Okay? Muito obrigada por responder as perguntas.